Presidente João, uma boa tarde, deputado Dalmo, deputada Beatriz, companheira Denise. Na pessoa da companheira Denise, cumprimentar todos os movimentos sindicais, representação de classe dos trabalhadores e servidores que estão participando da nossa audiência. Também cumprimento aqui os representantes da Secretaria de Fazenda, o secretário adjunto Luiz Cláudio, também o Géber Soares. Presidente, eu queria primeiro só recuperar algumas questões que nos ajudam a contextualizar essa nossa audiência, né? Algumas coisas precisam ser restabelecidas para que quem está nos acompanhando entenda por que nós estamos aqui nessa condição no dia de hoje. É verdade que a luta pelo pagamento das férias-prêmios, ela não é uma luta nova, né? Uma luta que o sindicato tem encampado, a companheira Beatriz tem feito aqui esse debate, nós como parlamentares, né? Em maio desse ano, eu já havia apresentado um requerimento nessa comissão, aqui na Comissão de Administração, onde a gente já solicitava informações sobre o atraso e também se alguém estava recebendo, sobre qual critério, qual que era o cronograma. Então, a gente já vem aqui também fazendo essa discussão há algum tempo. Mas, olha, a primeira coisa que a gente precisa conversar aqui é sobre a condição do Estado. Por que esse debate ele tem ganhado força nesse momento? Porque nós sabemos que a condição financeira do Estado de Minas Gerais, ela melhorou e melhorou muito. Ela melhorou de sobremaneira. Porque quando a gente fala dos passivos do governo passado, é importante que as pessoas saibam que o governo passado também herdou um passivo de quase 7 bilhões de reais de déficit orçamentário. E um passivo que se combinou à queda das commodities no mercado internacional, um passivo que combinou um cerceamento sofrido por Minas Gerais por parte do governo federal pós o golpe que ocorreu no nosso país, com o golpe contra a presidenta Dilma, uma série de acordos que haviam sido feitos nos governos passados e que caiu na conta do governo em governos anteriores, como, por exemplo, o acordo feito com a segurança e que foi quitado pelo governo passado. O passivo também que existia com a educação, a deputada Beatriz se lembra bem, que houve um esforço também de recuperação desse passivo a partir do acordo feito em 2015, que nós participamos ativamente dessa construção. Então, há também um passivo herdado do governo anterior e, consequentemente, algo ainda restou para esse governo. A diferença entre ambos é que um foi num cenário de queda de arrecadação, um cenário complexo do ponto de vista econômico do país, consequentemente de Minas Gerais, e comparado com o cenário atual, diferente. Um cenário que o Estado tem melhorado e muito a arrecadação. Melhorado a arrecadação a partir de precatório recebido da negociação do antigo Benji, de um acordo anterior com a Vale do Rio Doce, se não me engano, de 5 bilhões, uma melhora a partir da arrecadação do ICMS com o aumento dos combustíveis do gás de cozinha, uma melhora também, muito bem lembrado aqui, pelo Hugo René, do Sinfasfisco, e eu quero fazer uma referência ao trabalho que o Sinfasfisco tem feito em nos subsidiar de informações, né, sobre a condição fiscal do Estado, e isso tudo, né, o Hugo acaba de nos contar aqui, que é a arrecadação de mais de 2 bi pela venda da folha de pagamento, que pertence aos servidores. Então, enfim, eu poderia ficar citando aqui uma série de situações que tem, até mesmo o deputado João, a tonelada de minério de ferro bateu recorde no mercado internacional, até isso impacta positivamente as contas do Estado de Minas Gerais. Há uma diferença de quando você diz que você não consegue pagar o servidor em dia e, portanto, precisa fazer o parcelamento do salário. Há uma diferença quando você diz que você não conseguiu pagar o 13º em dia, porque as suas contas estão negativas, porque você não tem o dinheiro disponível em caixa. É diferente quando você tem o recurso disponível, tem o dinheiro em caixa e não faz por opção. Pelas informações que a gente já vinha recebendo dos auditores, dos sindicatos que representam os auditores fiscais, os trabalhadores da Fazenda, já há um bom tempo o Estado tinha condição financeira de já ter colocado o salário em dia. Uma coisa, e é importante que fique claro, é a chamada contingência. Eu não consigo pagar em dia, então por isso eu parcelo.
eu não consigo quitar as férias-prêmios porque eu não tenho dinheiro em caixa. Isso se chama contingência. Quando eu tenho o dinheiro disponível e não faço, isso se chama opção. Então, notadamente, o governo fez uma opção já há algum tempo, na medida do restabelecimento da sua condição financeira, de não acertar a vida com os servidores. Então, eu estou aqui fazendo esse resgate para as pessoas entenderem que Minas Gerais não foi inaugurado em 2015 e que os problemas decorrentes do Estado não se iniciam em 2015. Em 2015, inicia-se um governo que já recebe um Estado com uma série de problemas, inclusive problemas da ordem fiscal, que recebe uma série de problemas, inclusive a falta da publicação das aposentadorias que culminam com o direito do recebimento das férias-prêmios. A deputada Beatriz lembrou muito bem. Quando você olha o gráfico das publicações nos governos anteriores, o governo está usando vários governos anteriores como referência para dizer sobre isso, você vê ali a curva pequenininha. No governo passado, a partir de 2015, a partir de um entendimento também com os representantes dos trabalhadores, essas publicações começam a acontecer, consequentemente com as publicações, que é direito do servidor, o governo não deveria nem cogitar em não fazê-la, deveria fazê-la, consequentemente, decorre aí o direito ao recebimento da férias-prêmio em espécie e, consequentemente, esses valores que hoje nós temos a pagar para o conjunto de servidores públicos do Estado de Minas Gerais. E qual que é o problema? O governo, para não ter que lidar com o pagamento dos direitos futuros, tem congelado a publicação das aposentadorias dos trabalhadores, especialmente com o maior contingente de pessoas da educação. Então, é isso que nós estamos fazendo essa discussão aqui, fazendo esse debate das diferenças de momento, do qual essa nossa discussão ela precisa ganhar veemência, ela precisa ganhar. Por quê? Porque é cumprimento de lei, o pagamento das férias-prêmio, e, nesse sentido, eu quero fazer aqui uma referência positiva. O pessoal fala que a gente é oposição, às vezes é muito chato, mas positiva na fala do secretário adjunto Luiz Cláudio. Olha, nós não estamos negando reconhecer o direito, isso é importante. E nós queremos, né, fazer todo o esforço para o pagamento das chamadas férias-prêmios. Isso para nós é muito importante. Assim como foi importante na questão da nossa luta em defesa do pagamento em dia do salário dos servidores. Portanto, a partir da informação de que o Estado passa a ter uma melhor condição financeira, uma melhor condição fiscal, a partir desses excedentes de arrecadação e melhora de arrecadação, nós entendimos que era importante o Tribunal de Contas também se pronunciar sobre o assunto. E foi a partir dessa motivação que nós fomos ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público de Contas. Eu vou ler rapidamente, presidente, aqui, para que as pessoas tenham ciência do teor do documento que nós encaminhamos ao doutor Viana, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Né? E a gente faz aqui uma referência, né? E o documento fala o quê? Trata-se dos atrasos dos pagamentos das férias-prêmio convertidas em espécie para servidores públicos estaduais, conforme preconiza o artigo 31, parágrafo 4º da Constituição de Minas Gerais, artigo 117, em especial, parágrafo 4º do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Estadual. E no documento a gente discorre sobre toda essa questão financeira do Estado. Nós lembramos aqui, que nos últimos anos Minas Gerais apresenta um quadro de melhora da arrecadação em virtude, entre outros fatores, de receitas extraordinárias, como transferências da União, suspensão de dívidas, como foi a suspensão do pagamento da dívida com a União de 6 bi, uma ação do governo passado, do qual o efeito dessa liminar se faz presente até hoje no governo Romeu Zema, pagamentos da Vale e levantamento de valores do Banco do Estado de Minas Gerais, o antigo BENJ. A trajetória ascendente não foi significativamente abalada pela pandemia, uma vez que as previsões de arrecadação tributária foram cumpridas no âmbito do Estado em 2020. Além disso, em 2021, a arrecadação cresceu, vejam vocês, 49,12% em abril, 45,85% em maio e 46,62% em junho, totalizando um salto de 8,9 bilhões em comparação ao primeiro semestre do ano passado. Registrem esses números. Esses dados, então, demonstram que a situação fiscal é diferente do que era quando o atraso das férias-prêmios começaram. É aquilo que eu chamo de opção e chamo de contingência. Segundo dados apresentados pelo secretário de Estado de Fazenda, o secretário Gustavo Barbosa, em audiência pública na Assembleia, no dia 17 de maio, o Estado deve cerca de 582,7 milhões de férias-prêmio para mais de 22 mil servidores.
as categorias mais atingidas, educação e polícia civil. Apenas como resultado da reforma da Previdência aprovada em Minas Gerais no ano de 2020, o Estado irá arrecadar 1 bilhão a mais, e mais uma demonstração da mudança significativa das condições do orçamento público. Além disso, para efeito comparativo, o Estado de Minas Gerais deixou de arrecadar 6,2 bilhões em 2019, apenas em desonerações fiscais, quando uma pequena fração desse valor seria suficiente também para acertar a vida com os trabalhadores. Falando aqui da reforma da Previdência, e com o nosso posicionamento contrário, porque nós tínhamos e temos algumas críticas à perda de direitos relevantes que ali aconteceu, mas desde o início do mandato do governo, o governador falava o seguinte para a Assembleia: olha, eu estou mandando a reforma administrativa, que aprovando a reforma administrativa eu consigo pagar o servidor em dia. E nós aprovamos. Olha, agora, aprovando o projeto da Codemig, antecipação do recebível do Nióbio, a gente vai fazer uma operação no mercado financeiro e nós vamos conseguir pagar o servidor em dia. E nós votamos. Olha, se votar a reforma da Previdência, nós vamos colocar o salário do servidor em dia. E a Assembleia votou isso tudo. E foi votando, na esperança que o governo cumprisse, em cada uma dessas votações, colocar o salário em dia. Somente recentemente, depois que teve aquela reunião da Assembleia Fiscaliza, nós vimos o governo, então, se posicionar e se movimentar para acertar a vida com o servidor. Então, eu estou lembrando aqui algumas votações importantes que o governo fazia no esforço de receitas. Bem, eu não preciso ler aqui o documento todo, mas eu só quero relembrar o seguinte, que no final do documento, o que a gente aponta para o Tribunal de Contas? Percebe-se, portanto, que há problemas com a transparência nos dados orçamentários do governo de Minas Gerais, sendo necessário esclarecer se o Poder Executivo já poderia ter regularizado o pagamento das férias-prêmio de servidores e se há descumprimento de obrigações constitucionais por parte do Estado, prejudicando milhares de servidores. A Constituição prevê, no artigo 31, parágrafo 4º, o direito dos servidores às férias-prêmio. Além disso, também dispõe no artigo 117 das disposições transitórias sobre sua conversão em espécie. Em 2018, uma emenda acrescentou o parágrafo 4º, estabelecendo que o Estado pagaria, no mínimo, 20% do valor que deve aos servidores que fazem jus a férias-prêmio convertidas em espécie. Contudo, o governo de Minas Gerais tem deixado de realizar os pagamentos, avolumando as dívidas com os inativos. A questão que precisa ser respondida é se o governo priorizou outros pagamentos que não seriam tão urgentes ou constitucionalmente vinculados e deixou de cumprir o disposto pela Constituição Mineira, que ordena expressamente o pagamento dos valores. Pelo exposto, solicita-se a atenção desse egrégio tribunal, atuando para fiscalizar o bom uso dos recursos públicos. Em decorrência dessa nossa representação, o presidente do tribunal nos responde, excelentíssimo senhor deputado, agora em 30 de julho. Com os meus cordiais cumprimentos, cientifico Vossa Excelência que a documentação em referência foi encaminhada à Superintendência de Controle Externo para análise pelas diretorias técnicas competentes. Atenciosamente, José Alves Viana, o conselheiro presidente. Então, essa foi a representação que nós fizemos ao Tribunal de Contas do Estado com a seguinte questão: sendo o direito a férias-prêmio um direito constitucional previsto em lei e, em decorrência de disponibilidade financeira e de recursos do Caixa do Estado, estaria o governo incorrendo em crime de responsabilidade ou ato de improbidade administrativa em não efetuar esses pagamentos? Essa foi a questão que nós trouxemos. Evidente que naquela semana, quando o secretário Gustavo Barbosa anunciou que o governo já estava trabalhando num calendário para quitar as férias-prêmios e que assumia o compromisso, ao que está na entrevista, a quitação desses valores até o final do ano, evidente que foi uma resposta positiva, uma resposta rápida, uma resposta que talvez responda até aos nossos questionamentos feitos ao tribunal, né? De maneira que a gente consiga aí finalmente acertar a vida com os trabalhadores que precisam receber. Mas nós precisamos saber qual é este calendário, nós precisamos saber qual é este cronograma, nós queremos saber quais os critérios serão estabelecidos dentro daquilo que o escopo da lei determina e quais serão os prazos. São as questões que foram levantadas aqui e que elas precisam ser apresentadas por parte do governo. Por fim, dizer que também tem atuado no esforço de que possamos ajustar outras deficiências que nós encontramos na relação do Estado com os servidores.
A proposta que também a gente está apresentando aqui, como no projeto de lei 70 de 2021, trata-se também, deputada Beatriz, da questão da progressão nas carreiras. É outro problema. Depois que nós fizemos o debate das férias-prêmio, os servidores começam a procurar também com outras demandas. Olha, Cristiano, soma-se a luta também na questão da progressão. O que ocorre? O trabalhador já tem a condição legal da progressão, ele preenche todos os pré-requisitos para a progressão, ele solicita a sua progressão, mas a publicação ela demora. E nessa demora, quando ela é feita, já criou-se um hiato, criou-se um vácuo, do qual ele tem perda financeira, mesmo já estando habilitado a receber os valores referentes à sua progressão, e isso também com impacto na carreira como um todo. Portanto, nós estamos apresentando o seguinte artigo, no projeto, alterando a Lei 869, de 5 de julho de 1952. Os efeitos financeiros decorrentes da promoção e da progressão são direitos do servidor a partir da data da comprovação dos requisitos legais exigidos para a concessão, sendo devido o pagamento retroativo referente ao período compreendido entre esta data e a publicação da promoção ou da progressão. Então, eu fico por aqui nessa primeira exposição, presidente, mas somente para poder reafirmar a importância que essa audiência proposta pela deputada Beatriz, que a Comissão de Administração Pública realiza, e dizer que nós nos somamos a esta luta importante. Eu faço em resposta a todos aqueles servidores que nos procuraram, que têm dialogado, que têm apresentado a situação dramática de suas situações. São dinheiros que são esperados para acertar dívidas, são dinheiros que são esperados para acertar questões de saúde, são dinheiros que são esperados para que as pessoas possam ter o mínimo de conforto depois de ter tido uma vida inteira dedicada ao serviço público. Obrigado. Obrigado, deputado Cristiano. Concedo a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro Silva. Muito obrigado, caríssimo presidente João Magalhães.